Salvem, amigos do Aposentado Rico! Estamos aqui para mais um episódio. Júlio? 36. Tu pestanejou, né? Na hora de falar. Não, estamos perdendo a conta já. Já tem, até se o Júlio tem que pensar qual é o episódio, porque... Coisa complicou. Coisa complicou. Mas isso é o seguinte, tem a ver com o assunto de hoje, né? É uma abundância de episódios. Olha. Então a gente vai falar de abundância. Vamos falar o que de hoje? Futuro? Vamos lá, vamos exercer futurologia aqui um pouquinho. Fazer uma brincadeira. Como o passado não deu muito certo, vamos pro futuro, Vamos então. pro futuro direto, né? O passado deu errado, vamos pro futuro. Hoje vamos debater um tema que eu gosto muito, que é tentar imaginar como é que será o futuro para os nossos filhos, né? Como é que mundo nós mesmos teremos, né? O que nós vamos deixar para eles e o que eles vão criar, né, para eles. Exatamente, também. Criar para os nossos netos e assim por diante. E recados do último episódio, Júlio? Olha, turma gostou bastante, eu queria até ter visto mais comentários sobre mentores aí. Teve um lá que comentou que nós somos os mentores dele. Olha, Alexandre, estão com moral, hein? Só, né? E... Sabe que essa é uma questão interessante, porque... Quando a gente fala mentor, é uma coisa meio forte, assim, a gente pensa, nossa, que mentor, assim, parece alguém que tá num pedestal, né? Quando, na verdade, bom, a gente já falou muito sobre isso, mas existem coisas que tu sabe que eu não sei. E aí, pra mim, aquilo assim, gente, como é que o Júlio sabe esse negócio? Quando pra ti é normal. Sim. Então a gente passa a ser mentor de pessoas sem ter um conhecimento acima da média. É só um conhecimento diferente, né? Eu estava conversando com uma cliente essa semana. Ela trabalha com sistemas de segurança na questão de bombeiros, EPIs e deixar, por exemplo, a edificação regulamentada dentro da legislação e tudo mais. E ela estava querendo entender um pouco mais sobre alguns tipos de possibilidade de aplicação. Ela ia me perguntando e ia respondendo, No final ela disse assim, meu Deus, mas como é que tu sabe tudo isso? Daí eu disse para ela assim, da mesma forma que se eu te perguntar sobre EPIs, sobre como precaver-se de incêndios dentro de um prédio, tu vai sair falando e eu não vou entender nada. Né? É a tua área, né? Daí eu até expliquei que nós estávamos com um problema na edificação lá da ACI, que são dois prédios separados, mas estão juntos, eles têm uma entrada comum. Para os bombeiros, é uma edificação única. E aí deu um problema na parte de legislação do prédio maior que afetou o nosso prédio. E aí eu estava explicando para ela, né? E aí eu comecei a contar a história, ela já sabia. Aí os bombeiros reclamaram disso. Como é que tu sabe? Daí eu disse assim, tu tá vendo? Eu fui te dar um exemplo e tu já saiu me explicando o que era. E tu sabe, uma coisa que aconteceu, as minhas filhas fizeram um curso eu não sei o nome, mas com os bombeiros, um curso de como salvar pessoas na água. Uma coisa assim, no clube, né? E aí nós estávamos olhando um pedacinho e olha que interessante, 2 bombeiros, um homem e uma mulher, mostrando como se tira uma pessoa desacordada da água. Nós olhamos para aquilo, gente, a coisa mais complexa possível que tu pode imaginar antes de ver eles fazendo. Quando nós vimos eles fazendo, não, é muito simples. Aí, então assim, é uma coisa que ainda é difícil para a gente executar, mas eles fizeram com uma naturalidade, uma coisa assim, tipo, é óbvio que é assim que se tira alguém da água. E eu olhei para aquilo, tá aí. Olha o conhecimento que eles têm. Simplificaram um negócio bastante complicado, que é tu salvar alguém, né? Tu tá com alguém ali, enfim. Mas se tu não tem aquilo ali, em 1 minuto eles mudaram a percepção. Então, eles naquele momento foram mentores das minhas filhas e, por consequência, eu e minha mulher aprendemos também. Não sei se a gente sabe executar. Sim. Mas resumindo, né? Em qualquer área da tua vida que eventualmente tu demande algum tipo de solução e tu não sabe essa solução, tu pode encontrar alguém que vai te atalhar, vai te trazer uma solução de forma mais rápida, com aquilo que o Cadu fala, né? É o maior resultado pelo menor esforço. Então, o mentor é isso, ele vai te trazer o melhor resultado com o menor esforço.
E fazendo uma ligação até desse episódio com o de hoje, Momberg, me preocupa, eu tava vindo no carro pensando quem é que vai ser o mentor do Lucas. Será que vai ser um influencer, um youtuber, né? Então, isso pega um pouco, né? É verdade. É por isso é a importância de vocês serem os mentores hoje para incutir os valores. Porque a partir do momento que os valores estiverem sedimentados, pode ter qualquer influencer enfiando qualquer coisa na cabeça deles, mas o valor vai prevalecer. Então, acho que isso é fundamental. Por isso que o primeiro mentor são os pais. E aí entra, é uma coisa interessante, né? Até eu vou pegar uma frase aqui que eu peguei do Peter Diamandis, que foi quem tu mandou pra gente, né, André? Uma série de materiais. Mas pro Lucas, acho que é interessante essa frase aqui, Júlio. Tentar traduzir em tempo real aqui. Abundância não é sobre todo o planeta viver uma vida de luxo, mas sim sobre viver uma vida de possibilidades. Então, o que eu achei interessante? Quando a gente fala de abundância, normalmente as pessoas levam ao ter muito dinheiro. Quando, na verdade, pegar o caso do Lucas... Cara, ele tem que ter uma abundância de opções, ele tem que ter um repertório. É ele que vai escolher se ele, o mentor dele vai ser aquela influencer que dança funk no YouTube, ou se é o Peter Diamandis, por exemplo. Ele que vai escolher. Mas tu vai dar para ele todas essas opções. E, claro, valores, né? Os valores que vêm de casa. Mas me chama a atenção quando... assim, a gente desmistificar isso. Abundância tem mais a ver com liberdade de escolha do que com o resultado disso. Aquela pessoa que tem um monte de dinheiro, o cara tem 100 milhões de reais e ele está em busca de 200, está em busca do segundo bio, sei lá eu. Será que esse cara tem abundância de vida mesmo? Pô, o cara... Provavelmente ele é prisioneiro do trabalho, ele faz o que ele gosta, né? Mas assim, não é mais sobre dinheiro esse negócio. Então, será que o cara tem abundância, tem a escolha? Essa semana eu não vou pro escritório. Essa semana eu não vou trabalhar porque eu vou fazer tal coisa. Tem gente que tem bem menos dinheiro que tem essa escolha. Não que seja o correto. Mas poder escolher tem uma frase clássica que diz assim, né? Existem duas possibilidades de ser rico. Uma delas é ter muito dinheiro. A outra é precisar de pouco. Isso aí. Então... Isso... Cara, eu acho que é uma forma diferente de falar em abundância, hein? De novo, né? Abundância não é um montão de dinheiro. Ou, abundância não é a saúde... perfeita. Mas aí, tu falaste de uma coisa bem interessante, né? Eu estava dando uma lida esses tempos sobre o Hayek, né? Que é aquele pensador que ele, em certa medida, eu acho que não é o único inspirador, mas talvez seja um dos principais inspiradores da escola austríaca, que é hoje uma maior referência de liberalismo hoje no mundo, né? Então, quem estuda na escola austríaca ou lê materiais da escola austríaca vai ver muito material em termos de liberalismo, questão de menos Estado, o poder muito mais na mão das pessoas do que o Estado dizendo, tutelando o que tu precisa. E a visão de abundância que tu estás falando está muito ligada a isso. Para mim tem um exemplo interessantíssimo acontecendo, inclusive esta semana, em função dessa falácia da CLT, que esse governo retrógrado, com pensadores retrógrados, ainda hoje falando em voltar sindicato, voltar contribuição sindical. Inacreditável isso. E a gente tinha evoluído muito já nesses quesitos, aí agora voltaram a falar. E aí o que acontece? Eles pegaram o Uber e iFood como... assim, são os coitadinhos da sociedade. Nós vamos protegê-los agora. E aí nós vamos colocar a CLT na vida deles. Meu Deus do céu. Quem disse que essa porcaria dessa CLT serve para alguma coisa?
né? E aí hoje, eu nem sabia, o Júlio que me falou que está tendo uma greve em São Paulo. São Paulo tá parado hoje. Contra, assim, os iFood, eles não querem essa proteção, que é uma falácia, né? Dizendo, não, peraí, é problema nosso, né? No fundo, a gente sabe para que eles querem isso, né? Sim. Eles querem taxar, querem arrecadar um monte de dinheiro em cima dos querem, trabalhadores. E né? querem ter as pessoas abaixo do comando deles. E com essa balela de proteção, que não protege coisa nenhuma. Acho que até te comentei esses tempos, né? Eu comecei a trabalhar em 84, né? Em 98 foi minha última carteira assinada. Então, se tu pegar de 98 até agora, são 26 anos. 26 anos. Então, eu trabalhei 14 com a CLT me protegendo e 26 sem a proteção de nada. Qual foi o meu melhor período de vida? Pois é. Não preciso nem responder para vocês. Júlio, tu tem carteira? Tenho, Momber. É virgem minha carteira de trabalho. Júlio? Nunca teve CLT, nunca. Olha só. A tua vida é um risco, longe Júlio? disso. É um risco? Não. E aí acho que entra numa questão interessante, até casualmente nos últimos... Tu não teve CLT? Eu tive, mas eu também nem sei onde está minha carteira de trabalho e foi lá em 1509, mais ou menos. Casualmente, nos últimos tempos, eu andei bastante de Uber, né? E para todos eles eu perguntei. Olha, sério... Nenhuma resposta foi positiva. Não, tem uma pesquisa 90% né? é contra. E, cara, e assim, ó, sério, o nível de agressividade absurdo. Indignados com isso. Né? Não, mas é um nível de interferência sem então, precedentes. Né? Isso é uma coisa que me chama a atenção. Eu vou fazer uma volta para tentar explicar qual é a minha visão sobre abundância e tal. Eu ouvi há pouco, eu acho que foi o Flávio Augusto e o Primo Rico conversando sobre isso. Se não me engano, eram os dois. Onde ficou bem claro uma coisa assim, ó, o Flávio estava falando do tempo que ele andava de ônibus lá, os ônibus do Rio de Janeiro, que graças a Deus eu nunca tive que pegar nenhum ônibus nesse formato. Mas uma coisa bem complicada, assim, um descaso total do Estado com as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas dependentes do Estado. As pessoas morando em favela, obviamente numa situação que eu nunca passei, né? Mas, assim, pessoas com dificuldades bem grandes e tendo que lidar com o descaso, com a falta de perspectiva. E ele falando, dentro daquele ônibus, ele, de alguma maneira, ele só falava assim, ó, eu não quero isso pra mim, eu quero sair desse negócio, eu não quero mais viver nesse inferno aqui. Só que ele não sabia exatamente o que tinha que fazer, mas ele tinha, tipo, a cabeça dele já estava vivendo em abundância. O corpo não. Ainda tinha que enfrentar, até ele comentou, dependendo do dia, o ônibus vinha tão cheio que tu tinha que te pendurar pra fora, e ia pra fora mesmo, correndo risco ali. E na próxima parada, tinha mais gente que ia entrar, então tu era empurrado pelas pessoas. Ele só dizia... Até era bom, né? Porque teu risco diminuía. Daí ele dizia assim, tu tinha que decidir, se tu fosse coçar a cabeça, tinha que ser antes. Porque tu não consegue levantar o braço ou baixar. Quem passa por isso certamente sabe do que a gente está falando. Nenhum de nós acho que passou por isso aí. Né? Então, o que acontece? A cabeça dele já vivia na abundância. Abundância comparado com aquilo ali, que era a saída daquela situação. E daí ele comenta que tem uma senhorinha lá que ela era a prefeita do ônibus, né? Eu achei engraçado isso. Que ela lembrava dos aniversários, fazia uma certa comemoração, enfim, vivia aquele negócio. Ele dizendo, ela se conformou com aquela situação. Era legal o que ela fazia e tudo, mas poxa, ela tá há 40 anos vivendo, ou já vivia 40 anos naquela situação. Então, um distanciamento muito grande da abundância, que é o quê? A abundância é tu ter escolhas, não é? E as tuas escolhas vão te levar a ter abundância financeira, provavelmente, né? Só que assim, como a gente vive numa dificuldade, né, André e Júlio, sobre, assim, como é que eu vivo em abundância se
o ambiente ao meu redor, ele tá com 90 e tantos % das pessoas no cabresto, né? Seja pelo Estado, seja pela família, seja pela vivência, enfim. Então, é uma coisa complicada de a gente viver em abundância, sendo que a abundância é a livre escolha. Quando eu tenho livre escolha, eu também começo a assumir riscos, né? E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Como é que a gente sai e começa a viver em abundância? Não tô falando do dinheiro. Mas assim, aquele, né, abre a gaiola do passarinho lá, o passarinho que nunca voou. Ele não sai da gaiola, ele fica lá dentro. Sim. Pode deixar aberta a porta. Ele nem sabe, na verdade ele tem medo do que tem fora. Mas aí, de novo, voltamos àquela velha máxima que já é chavão, né? A educação é tudo, né? Não tem um caminho que não passe pela educação. E pega o exemplo, por exemplo, do Chile, né? O Chile fez uma reforma previdenciária na década de 70, lá ainda foi o Pinochet que fez a reforma. Eles tinham um sistema parecido com o nosso, que era o sistema de pirâmide, onde o que entra paga o que sai. E lá na época eles já tinham entendido que isso era um sistema que estava fadado à implosão. Porque a pirâmide está invertendo. Aí vai por uma série de fatores que a gente até já comentou aqui. E eles criaram o sistema de capitalização, que era o sistema mais lógico, né? Que cada indivíduo contribuía para a sua aposentadoria. Mas, inclusive, eles tiveram que agora lá mexer também recentemente, inclusive deu questão aí de 5, 6 anos atrás, deu muitos protestos lá no Chile, porque essa geração que começou lá na década de 70 estava chegando na época de se aposentar. E eles chegaram à conclusão que eles não tinham conseguido guardar o dinheiro suficiente. E porque ficou pela escolha deles fazer. Quanto guardar. E boa parte da população, na época, aquilo que a gente fala também de trazer a dor para valor presente, né? Não tinha a dor na época de se aposentar e não se preparou. E aí começou a dar problema. Então, na época, ficou claro que faltou educação para que essa população que está chegando agora na fase de aposentadoria tivesse essa preocupação. Lá nos Estados Unidos, por que funciona o sistema de capitalização? Porque o povo lá já é mais educado em relação a esse fato. Então lá, as pessoas se aposentam lá, o 400k lá. 401k. E por quê? Porque já desde pequenos são educados, são gerações passando por isso. E o sistema também passou por reformas, né? Foi questão de evolução, mas existe um modelo educacional muito mais voltado para isso lá. Eu acho, por exemplo, que no Brasil não daria certo hoje. Porque nosso sistema educacional hoje é uma tragédia. Né? Então, as pessoas não teriam educação, maturidade e muito menos conhecimento para iniciar o seu próprio... Então, no Brasil é complicado nesse momento. Né? Acho que é um processo de transição e lento, gradual, que vai levar talvez mais de uma geração para que são isso várias funcione. peças, não tem a bala de prata, né? Exatamente. Né? Mas, voltando à questão da decisão, o que me incomoda muito é justamente, ao invés de nós trabalharmos a questão da abundância, é nós continuar com a questão da tutela. Que leva à escassez, né? Que leva à escassez. Então, essa para mim é a escolha errada. Que quando tu escolhe o Estado como teu tutelador, tu estás fazendo a escolha errada. Isso não sou eu que estou dizendo, isso basta tu vai pelo mundo afora, olha onde o Estado tutela, como é que é a situação no país e onde tem mais liberdade. Como é a situação do país. Então assim, tem experimentos mundo afora que nos mostram isso. E entrando na questão do Peter Diamandis, que teoricamente é o que está norteando nosso bate-papo de hoje, ele fala muito disso
na questão de tu trabalhar uma série de abundâncias. E entre elas, a tecnologia. Ele tem uma crença de que a tecnologia vai mudar o mundo. Para melhor. Já vem mudando, né? Mas para muito melhor. Então a visão de futuro aí, que muitas vezes a gente pergunta, como é que tu tá vendo o futuro, como é que tu tá vendo o mundo? A sensação é que tem coisas que estão muito piores. No meu tempo, não sei o quê. Vitor, tu consegue mostrar pra gente aqui um gráfico na tela? Eu sei que o pessoal que tá acompanhando no Spotify, ou talvez não veja, né? Mas, André, eu acho que é isso que você tá falando, né? Então, nós temos um gráfico que mostra de 1820 até 2015. Em 1820, nós tínhamos... Quanto ali? Bilhão. 1 bilhão de pessoas vivendo em extrema pobreza. Estamos falando de 200 anos atrás. E a população total era que era 1,1 bi, mais ou menos. Tipo assim, era 90% da população vivia... Todo mundo em extrema pobreza. O que define extrema pobreza nesse gráfico é viver abaixo de $1,90 por dia. Né? Então isso é ajustado pela inflação de só para entender, né, o que é boa. extrema pobreza. Boa. E esses dados são da ali, ó, Our World in Data. Tá aqui a fonte, né? Mas olha que interessante isso que tá falando, né, André? Ao longo dos anos, então aqui 200 anos mais ou menos, é isso, né? Sim. O número de pessoas na extrema pobreza até quase chegou a 2 bi, números nominais, e agora tá ali em 800 milhões de pessoas. 800 milhões de pessoas. Então, se for olhar, em 200 anos, caiu de 1 bi para 800 milhões. Poxa, não é muita coisa. Só que nós somos 8 bilhões de pessoas hoje, 7 bilhões. 90% da população, agora é 10%. Agora é isso aí. Na verdade, a gente inverteu a pirâmide. Né? Tu tinha 90% das pessoas na extrema pobreza, hoje tu tem 10%. Dá para se conformar com esses 10%? Não é disso que eu estou falando. Nós estamos falando de que hoje, proporcionalmente, existe muito mais abundância no mundo do que tinha 200 anos atrás. Se pegarmos uma série de outros indicadores, entre eles produção de alimentos, número de guerras, esse gráfico que tu está trazendo em relação à questão de gente na pobreza, gente mais educada, menos educada. Eu provavelmente, em 15, 20 indicadores que eu trouxer aqui para ti, nós estaremos muito melhores hoje do que nós estávamos há 50 anos, 100 anos. Quanto mais para trás a gente for... E aqui é interessante, melhor, né? Quando tu fala de tecnologia, eu coloco o resultado dessa inversão de curva aqui, ele é muito decorrente da tecnologia, mas não é só do que nós temos hoje da IA ou dos computadores. Nós estamos falando das máquinas a vapor, nós estamos falando da penicilina, nós estamos falando da tecnologia como um todo, não é só dos computadores, né? Então pensa assim, a tecnologia hoje, ela nos traz um benefício. Eu me lembro, em 1990, eu tinha 15 anos, eu fui morar na Austrália, né? Eu não sei como é que meus pais fizeram, deixaram eu com 15 anos ir para outro lugar do mundo, para outro lado do mundo, sozinho. Foi uma experiência fantástica, inclusive. Mas assim, eu levei 5 dias para conseguir falar com os meus pais. Gente, hoje, se nossos filhos vão na esquina, a gente está sabendo, a gente está ali conectado, tá, né? Então, a tecnologia trouxe muitas coisas boas, também trouxe coisas ruins. Tem gente viciado em TikTok, em Reels, em não sei, né? Mas, poxa, essa curva aqui demonstra que deu muito mais certo do que errado, né? Na minha opinião, ao menos. E existem hoje estudos que já projetam, por exemplo, a gente nota aqui nesse gráfico o impacto ali dos anos 2000, ali, ó, final da década do século passado para a transição do século, quando a tecnologia veio com mais força, né? Principalmente o advento da internet. A internet era a grande novidade naquele momento. Os PCs eram uma grande novidade naquele momento, né? E aí isso tudo foi aumentando, e olha só, a baixa drástica que deu. E agora já tem estudos que mostram que a IA é a nova internet. Sob o ponto de vista de impacto sobre a produtividade. Sim. E, na verdade, tudo isso está ligado à produtividade.
E olha que interessante que tu falou, né, André? Eu não sei, Júlio, me ajuda aqui. Aqui onde tá o meu dedo, é que ano? Lá por 80, 90. E quando eu nasci, eu tava lendo o número nominal de pessoas na pobreza era o maior da história, né? Então, olha só, vamos arredondar para 2 bi, tá? Não é bem isso, mas ali Quase, 1.8, 1.9. E agora tem 0.8, né? Então, André, que tu falou, em talvez 20, 35 anos, caiu pela metade o número nominal, né? Percentual nem se fala. Então, olha que loucura. A população enlouqueceu aqui, né? Cresceu exponencialmente. Cresceu exponencialmente e a extrema pobreza cai pela metade. Poxa, eu acho que nós estamos vivendo um mundo de abundância, né? Com certeza. E a IA vai ter esse papel fundamental, porque ela acaba atuando em várias áreas. E uma das áreas que eu acho que tem um impacto brutal em relação até à questão de como a gente vive são os estudos genéticos, né? Então a medicina vem trabalhando muito forte a questão da renovação celular, né? Por que um gene morre, ou como é que tu preserva ele. E o meu cunhado, ele é médico e ele adora estudar esse tema, né? E aí, casualmente, essa semana nós estávamos jantando, ele comentou de uns estudos aí que ele estava lendo, que eu não lembro, ele falou o nome da substância agora, tecnicamente, aí seria demais eu conseguir lembrar do que ele estava falando. Aí ele estava dizendo que foram feitos alguns testes em ratos envelhecidos, e eles implantaram nos ratos, e os ratos rejuvenesceram. Eita! Viveram mais tempo. Não, literalmente. Voltaram no tempo. Voltaram no tempo. E eles começaram a testar, e agora esses cientistas começaram a se auto-aplicar. Ai! E esse era o meu medo, né, Júlio? E estão apresentando sinais de rejuvenescimento. Então isso ainda não está público, tudo mais, ainda está muito no âmbito dos cientistas ainda. Demanda muito mais testes, mas eles já estão apostando e antes de homologar. E aí imagine o seguinte, depois de homologado isso. É por isso que se fala de viver até 150 anos. Não é... E aí viver bem, né? Se vai rejuvenescer mesmo. E aí é que está, né? Por exemplo, se perguntar, tu quer viver até os 100 anos? Puta merda, 100 anos, daqui a pouco... Caindo aos pedaços, aos pedaços, tu não quer. Agora, se tu tiver com controle sobre a tua locomoção, sobre o que tu pode comer e não pode, tua mente ainda com sinapse, né? Tu ainda conseguindo concatenar 2, 3 frases juntas. Entendendo o que as pessoas falam, né? Teu nível de interpretação tá ok? Pra mim tá ok viver até 100 anos. O que vai complicar é o caso do morrer com 0 lá que a gente abordou, porque daí o cálculo... Aí o cálculo muda. Tem uma questão interessante aqui, né? Quando a gente entra no viver até... Eu até nem sei, a expectativa de vida ali no gráfico que a gente mostrou deveria ser 30 anos lá no passado. Hoje nós estamos em 80... 73. 73. No mundo, né? Até achei que era um pouco mais. Deu uma diminuída depois do Covid. Era 77, acho, ali no auge. Deu uma... Mas enfim, dobrou. Não sei de que período, tô chutando que 200 dobrou anos, aqui, né? Viver mais impacta em muita coisa. E até trazendo para a questão da abundância, viver mais significa abundância de saúde. Legal. Tá, mas e a financeira tem que acompanhar, né? Não adianta eu viver... eu ia morrer com 80. Como é que é aquele cara, o Chiquinho Scarpa? Não, como é que é o nome do... Gimli. Troquei os nomes. Gimli, né? Como é que foi a história? Ele tinha lá X milhões e calculou, vou morrer com 80. Gastou tudo, chegou nos 80 não morreu. Chegou bem ainda. Chegou bem. Aí nós estamos com um problema, né? Estamos com saúde e estamos sem dinheiro. Então viver mais, ou seja, a abundância de saúde, ela também impacta na abundância financeira. Imagina, eu vou viver até os 150, mas o dinheiro acabou com 100. Como é que vai ser? 50 anos de sofrimento? Dependendo dos outros? Sabe-se lá que outros serão, né? E outra, o que adianta eu viver até os 150 se meus amigos vão morrer com 80? Eu vou ser amigo de quem? Então é uma questão
é uma brincadeira, mas faz parte de um contexto geral. Então, de novo, né? Imagina que massa, tô vendo tua ampulheta ali, Júlio, tô olhando para ela. Na verdade, a vida é uma ampulheta, né? Que a gente não sabe quanto que tem de areia. Quanta areia tem dentro. Pode acabar em 1 minuto ou pode acabar em algumas décadas. Mas estatisticamente falando, né? Tu vai acabar em algumas décadas, né? Então tu tem que te preparar para essas décadas. Como é que aquela tu que falou no negócio, né? Que o cara disse, ó, tô resolvido financeiramente. Tenho dinheiro até o fim da vida. O cara, só que eu tenho que morrer na próxima terça. Eu tenho que morrer amanhã. Aí vai chegar. Aí tá. Mas eu acredito também que com o advento da tecnologia, eu acho que tem muita coisa que começa a baratear. Né? A vida tende a ficar mais barata também com a produtividade. Sempre aumento de produtividade faz as coisas ficarem com preços mais baixos. Né? É aquele negócio da desinflação. Né? Então, até a própria necessidade de mais recursos tende a ser menor. Então imagina o seguinte, tu tem uma vida com uma saúde melhor. Tu vai precisar de menos gastos com médicos, com remédios, esse tipo de coisa. Tu tendo acesso a produtos mais baratos, tu vai gastar menos com esses produtos. Né? O que eu acho que tende a ficar mais caro é a moradia, né? Porque à medida que tem mais gente, tem menos metro quadrado disponível, moradia é algo que tende a encarecer. Mas, eventualmente, acesso à educação, a próprio acesso à tecnologia, né? Olha o que é hoje. Por exemplo, imagina que tu tem hoje, Alexandre, tu que é da área de TI. O que era montar um servidor numa empresa há anos atrás? Não, era um investimento até bizarro, né? Eu vou te falar, hoje, eu conversei sobre isso no sábado à noite. Hoje eu não tenho números concretos, mas provavelmente 30%, talvez até 40% do que eu faço hoje, a IA está fazendo por mim, né? Então, claro que é um nível diferente disso, mas, por exemplo, eu tenho tarefas que eu faço no dia a dia que eu passei a até usar mais tempo para poder fazer, porque eu estou ensinando a IA a fazer aquilo. Tenho minha própria IA e eu digo para ela como é que eu quero que ela faça. Ela faz, eu corrijo, corrige. Então, ela vai aprendendo, né? Ao invés de fazer em 1 hora, eu levo 3. Só que agora está pronto. Eu só digo para ela agora, para IA, faz aquilo com essas informações aqui. E ela faz mais rápido do que tu fazia. Não, mais rápido, com menos erro, enfim. E aí eu ainda consigo, eu quero dizer assim, ela vai aprendendo, como tu falou, e esse conhecimento, ou seja, ela replica. E eu posso, ao invés de eu ter que treinar alguém e coisa, eu tenho uma IA fazendo isso por mim. Isso também tem o lado ruim, né, André? Que ao invés de eu contratar alguém, eu uso uma automação. Né? Mas isso a gente falou no episódio que vão surgir outras profissões que hoje não existem ainda. Aí é que tá. Eu fiz um exercício ontem, foi bem interessante, era um exercício de como tu escala uma empresa, né? E aí, aquelas coisas bem jóias, assim, exercício de coach, eu acho, né? Mas assim, divide uma página, uma folha em branco em 4, e cada quadrante, portanto, tu coloca lá o que eu faço e eu não gosto. E aí tu descreve. Outro que tu faz e tu gosta, o que tu não faz e não gosta, e qual que faltou? Não faz e gosta. Não faz e gosta, né? Aí, não sei. Aí tu tem ali, o que tu faz e não gosta é um dos candidatos, essas tarefas são candidatas a delegar para alguém. Isso. E aí tu começa a focar no que tu gosta. Faz e gosta. Então, claro que é um exercício bem interessante de fazer, mas assim, tu olha assim, caramba, isso aqui eu não faço porque eu não gosto. Então eu vou contratar alguém para fazer. Ao mesmo tempo que eu não contrato alguém para desempenhar tal coisa lá porque a IA vai fazer, eu
contrato gente para fazer outras coisas. E o que tu delegou sobre o tempo, o que tu não faz e gosta, tu talvez vai ter tempo para fazer agora. Exatamente. E assim, as coisas que eu não gosto, provavelmente são coisas que tu gosta. Então, por que eu não te Vamos contrato? encaixar no gosto de cada um ali as coisas. Não, mas sobre o aumento de produtividade, um exemplo lá na empresa, a Yasmin que cuida do nosso marketing lá, quando ela recebe o Vitor manda lá o material aqui da nossa gravação, ela edita, faz todos os processos, daí ela começa os cortes, ela assiste todo o episódio, ela vai lá, isso aqui que eles falaram é bacana, gera um corte, ela vai lá, corta, edita, legenda, renderiza, faz todo o processo lá que tem que fazer. Ela leva um baita tempo fazendo isso, muito tempo fazendo, acho que hoje... ocupa... sei lá, 30%, 40% do tempo dela está fazendo isso. O que nós estamos buscando agora? Estamos testando várias ferramentas que fazem isso automaticamente. Tem uma agora que essa semana a gente testou, ela me mostrou. Já os cortes estão saindo interessantes. Já sai o pensamento certo e já legendado. Legendado, praticamente editado. Então tu imagina o seguinte, vai tirar o trabalho dela? Não, vai otimizar o trabalho dela. Ela vai estar livre para voltar a fazer outras coisas que ela não está conseguindo fazer hoje. Né? Então, é um software, uma tecnologia que vai facilitar e vai otimizar. A produtividade dela vai aumentar drasticamente. Então, inclusive vai produzir mais cortes. Né? Sim. Que hoje não necessariamente consegue puxar lá 3, 4 cortes por episódio. A IA vai lá e traz 17 cortes, 18 cortes. Claro, metade talvez tu não aproveite. Agora, por outro lado, e assim, eu sou um defensor da tecnologia, eu uso ela, eu economizo tempo ou até ganho mais dinheiro por usar. Então, assim, eu sou defensor. Por outro lado, vamos lá. Se nós não tivéssemos a IA e a gente decide aumentar a empresa, nós vamos ter agora episódios diários do podcast. O que nós íamos fazer? A gente ia ter que contratar mais Yasmins. Sim. Né? O público ia ter que contratar IA para olhar os episódios. Eles não vão conseguir. Sabe? A gente ia contar com mais pessoas. O que a gente está fazendo agora? Daqui um pouquinho, isso é só questão de tempo, a Yasmin vai lembrar assim, nossa, lembra do tempo que eu levava X horas para editar? Agora é o botão direito e sai pronto. Já sobe, né? E só falta um outro software que já sobe nas redes sociais também. Não, isso aí já... É só uma questão de configuração e nós estamos falando de meses ou até semanas, nós vamos estar com essa solução pronta. O que eu quero dizer? Não vão mais existir, estou forçando aqui, não vão mais existir profissionais que vão analisar vídeos e fazer cortes. Porque nós vamos ter gente fazendo coisas mais complexas. Essas coisas mais simples, entre aspas, tem como automatizar. É difícil? Mas dá. Tanto é que a gente está vendo isso. Então, assim, muda um pouco o perfil. Eu costumo dizer, né, o lixeiro, né, qual é o papel dele aqui no Brasil, onde não é automatizado? É ficar pendurado no caminhão, chega perto lá da lixeira, coloca no caminhão ou até coloca no suporte que vai levar para o caminhão e corre até o outro. Gente, isso é uma questão de tempo até o mundo inteiro ter isso automatizado. Tem países onde já não existe mais lixeiro, né? Então, assim, isso vai acabar. A tecnologia vai continuar acabando com algumas profissões, algumas tarefas. E aí, principalmente, profissões que exigem menos intelecto e mais... padronizado, assim, e mais físico, né? Então, assim, o lixeiro tem que ser um atleta, quase. Né? Porque ele... São tudo magrinho, né? Corre a noite inteira, né? Tem que ter força para levantar, papapá. Então, ele não precisa ter um intelecto brilhante, mas ele tem que ter postura física. O que a gente está enxergando, né? Quanto mais necessidade física, esse cara tende a cada vez perder e a repetição. Né? Atividades repetitivas, né? E aí é uma coisa interessante, né? Vamos lá.
pegando o caso do lixeiro, e não somos especialistas para falar, a gente está só supondo, né? O que acontece? Então, qual é a saída para o lixeiro? Normalmente é uma pessoa que não tem instrução, que não tem... né? Eu estou falando de criar uma IA para fazer o meu trabalho. Gente, não tem nada a ver. É outro mundo totalmente incompatível com a grande maioria dos lixeiros. Qual é a saída para ele? Cara, talvez ele passe a ser o motorista do caminhão. Talvez esse caminhão não vai ter motorista daqui a pouco. Pode até ser, mas assim, que eu quero dizer, ele vai alçando novos cargos. Vai ter que ter visão, né, e procurar educação, talvez até para mudar de profissão. Que é difícil isso, né? E é isso que a gente começou falando. O cara aquele que tá no ônibus lotado, até acho que foi o Flávio Augusto que comentou, que não sei que número que ele tirou, de onde ele tirou esse número, que uma pessoa... não sei se é da extrema pobreza ou uma pessoa pobre mesmo, uma família leva 9 gerações até chegar na classe média. Eu não sei de onde é esse número. Não. Acho que hoje é mais rápido. Não. Isso aí, tu já falou desse número, ele não bate. Não é Mas possível. enfim... 9 gerações, nós estamos falando de 150 anos. Imagina, não até mais, 200 anos. Que sejam poucas décadas, então. Tá? Mas é bem diferente de eu falar, assim, eu tive a oportunidade, o privilégio de frequentar as melhores escolas, acho que nós todos tivemos aqui. É bem diferente, então, quando a gente fala de educação, poxa, a gente senta numa mesa com conforto e tal, e tem abundância intelectual, seria? Eu não sei, conhecimento suficiente para olhar e tentar prever o futuro. A grande maioria dos lixeiros não tem isso. Não. E é assim, cara, é o dinheiro contadinho, e aí passa o dia inteiro correndo, sendo um atleta. Como é que tu senta numa sala de aula de noite e presta atenção? Não é bem assim. Até porque tem o filho para cuidar e é difícil, né? Mas assim, a tecnologia ajuda pra caramba, e tem o outro lado também que a gente tem que se preocupar, que é a consequência, não é nefasta, mas o lado ruim disso, né? Que cada vez é menor. Mas, para quem tá na pele do lixeiro, Mas tudo, aí é né? que tá, Alexandre. Tu falaste uma coisa interessante. Realmente, esse contexto, ele não é algo trivial, não é um negócio que a gente fala assim, faz assim, tu tá falando porque tu não passou por isso. Realmente, não passamos, né? Mas o que a gente observa? Geralmente, quando a família, ela tipo assim, olha, eu não consegui, né? Eu não consegui estudar, eu tenho dificuldade de jogar a tecnologia, o conhecimento na minha vida, isso me fazer melhorar, mas eu vou incutir isso no meu filho. Uhum. Eu vou dar um jeito do meu filho mudar de patamar. E aí ela não abre mão da educação do filho. Faz ele ir na escola todo dia. Faz ele seguir, né? Passando da primeira para a segunda para a terceira, da quinta para a sexta e assim por diante. Porque basta observar qualquer estudo sociológico. Tu pega famílias onde os pais conseguiram fazer os filhos evoluírem na esteira da educação, a próxima geração já melhorou. Uhum. Não estou dizendo que eles vão estar vivendo a vida dos sonhos maravilhosos. Não, mas eu tenho certeza absoluta que essa geração aqui já vai ser melhor. Como ela recebeu, ela vai passar também. Muito provavelmente a próxima geração vai ser melhor. E o gráfico vai ficando melhor. Por que aquele gráfico que nós estávamos vendo aqui hoje, ele é exponencialmente mais positivo do que era 200 anos atrás? Porque as gerações foram aprendendo. E se preocupando com isso. E foi se passando. Então, uma vez eu estava fazendo um episódio lá com a Márcia, na questão lá do trabalho de prosperidade dela. Márcia Luz? A Márcia Luz. E aí, quando a gente passava para interação com o público, muitas vezes eles reclamavam. Eu queria ter tido esse conhecimento quando eu era mais novo. Agora já estou com 70 anos, estou com 65 anos, não sei o que, agora não tem mais o que fazer. Aí a Márcia dizia assim, nada disso. Talvez tu não consiga mais aplicar na tua vida. Mas tu não tem filho, tu não tem neto.
tá tendo acesso a esse conhecimento aqui agora, chama teu neto agora, chama teu filho agora para assistir isso aqui. Eles vão ter, com certeza, a chance de fazer. Então, eventualmente, para mim não dá mais. Não, mas pera aí, o cara que tá vindo atrás de mim dá. Eu não tenho salvação, mas vou tentar salvar ele. Né? Então, essa transferência de abundância, ela tem que ser aplicada. Tá, mas pela tua fala, então, pelo que eu tô entendendo, tu acredita um bom percentual da abundância à educação, é isso? Não. Se não for todo, é quase todo, né? Porque daí eu queria chegar numa... Faz tempo que eu não faço essas comparações, né, entre Brasil e Estados Unidos, mas uma coisa que me chama a atenção é... primeiro, né, como os Estados Unidos, e não é que eles são melhores que a gente, só que é diferente, né? Como eles dão valor às crianças. Em tudo. Até quem já esteve lá... Olha, não precisa nem para os Estados Unidos, olha o que está acontecendo na China. A virada que a China está tendo, do seu ponto de vista de salto tecnológico, em todas as áreas. Aí tu vai ver o que está acontecendo nas escolas. As crianças estão tendo um investimento lá bizarro. Eu trouxe os Estados Unidos, que foi um lugar que eu pude conviver, né? E me chama muito a atenção, quem já dirigiu lá sabe, uma das coisas mais importantes que se fala são os Yellow Bus, né? Os ônibus amarelos lá das escolas. O que acontece? Quando aquele ônibus para, e ele tem umas plaquinhas de stop em todo ele, né? Quando ele para, a plaquinha abre. Gente, assim, ó, é um negócio, tu quer quase sofrer um linchamento, não respeitar aquilo. Então, me chama a atenção, é uma coisa simples, mas o que eles têm? Aqui tem criança envolvida. A hora que... Assim, ó, não me interessa se tu tá atrasado. Tu vai parar porque tem criança. Criança é a coisa mais importante que existe aqui. E elas estão vindo ou indo para a escola. Então, existe uma abundância de educação. A educação Não a formal. De aprender matemática, física e química, mas a educação até como uma preservação. Eles olham assim, cara, olha só, isso aqui é o futuro. E talvez até algumas crianças dentro do ônibus sejam as minhas. Então, né, é intocável. Tanto é que crimes contra a criança lá são absurdos, enfim, que deveria ser no mundo inteiro. Mas o que me chama a atenção é como, eu vou falar um negócio bem polêmico, mas assim, como se nós tivermos 50 anos disponíveis, nós conseguimos resolver metade ou até mais dos problemas de abundância com a educação correta. Educando direitinho, seja Estados Unidos, China, ou que já estão fazendo, e a gente fazendo isso acontecer, é outro departamento, né? Acho interessante a educação lá no Japão e China, né? Que nem tem a ver com o que tu comentou do gosto, não gosto, faço, não faço, né? Lá o estudante, 10 anos, gosta de matemática, né? Em vez de ele ter uma das 10 cadeiras dele é matemática, não, ele vai ter 40% do tempo matemática na escola. Então não é a mesma turma todo o tempo, né? Na China, isso? Na China e no Japão, Então, e de provavelmente acordo na Coreia com o gosto dele, com a especificidade dele, ele vai estudar, ele vai se tornar mais especialista naquele campo. Em vez de ele ser médio em tudo, ele vai ser bom em alguma coisa, né, de fato. Então isso, para tu evoluir uma sociedade, né, e aí tu vai ter um cara bom em matemática, mas bom daí, em ciência. Aí já nós estamos falando um mega salto, né? Se nós conseguíssemos aqui no Brasil já fazer a criança ir para a escola, já é um avanço, né? Aí eu até discordo. Porque tem algumas escolas que é bom nem ir, né? Mas tem uma... eu não sei de quem é essa frase aí. Tem um vídeo lá do polêmico Olavo de Carvalho. Lembra, né? Já morreu, né? Morreu. Acho que morreu. Onde ele fala aquele jeito carrancudo dele, né? Ele fala assim, se tu quer mudar o sistema, cria o teu próprio sistema.
Quando eu ouvi aquela primeira vez, eu disse, que estranho, que coisa doida, né? Então, dependendo da escola que a gente está falando, eu mandar meu filho para a escola, eu só estou piorando a situação. Então, eu acho que tudo se baseia no que a gente falou aqui há pouco, que é quais são os valores que a gente consegue impor dentro de casa. Nossos filhos vão escolher, obviamente, não vão ser espelhos nossos, mas a hora que a gente der opções saudáveis, vamos chamar assim, nós já avançamos bastante. Então, aquilo que tu falou, uma geração já consegue ir um pouquinho para a escola certa lá, ter uma educação boa. A segunda já vai um pouquinho mais, É um processo que talvez não leva 9 gerações, como o Flávio fala, mas vai melhorando, né? E o mais importante é assim, por exemplo, na minha casa, eu fiquei bem feliz quando a minha filha mais velha, eu olhei para ela assim, que música tá escutando? Ela tava ouvindo Scorpions, né? Eu disse, deixa eu ver tua playlist aqui. Eu disse, caraca, era uma playlist com muitas músicas que eu escutava, que eu escuto, né? Então, eu acho que não tinha funk, tá? Eu acho que não tinha... Devia ter uma ou outra música lá um pouco mais inapropriada, vamos chamar assim. Como as minhas também eram inapropriadas pros meus pais, né? Mas assim, eu olhei para aquilo e disse, poxa, acho que deu certo. Ela olhar, meus pais vivem desta maneira e é assim que funciona. A minha mulher que fala muito, né? As nossas filhas vão procurar maridos que vão ter o mesmo tratamento que tu dá para mim. Então, o jeito que eu trato a minha mulher é como as nossas filhas estão vendo que um homem trata a sua mulher. Então, é isso, né? É a vivência dentro de casa, os valores dentro de casa que vão ajudar. Então, uma família que é perdulária, poxa, certamente os filhos vão ser também, né? E assim por diante. Pais idiotas, filhos idiotas. E eu não sei até, é claro que todos nós temos um lado idiota, eu espero que o meu seja pequeno, né? Mas falando das escolas, que tu disse que é melhor nem ir, às vezes, as universidades hoje, o pessoal tá parando no ensino médio, né? Cada vez mais. Porque eu enxergo, hoje a universidade, tu ainda tem que fazer as cadeiras lá de encheção de linguiça, que a gente fala, né? Sim. Que vai contra os japa lá, os chineses, os coreanos, né? Então, as pessoas, os jovens, hoje eles não querem mais perder tempo, né? Aliás, eles querem tudo muito rápido. O Reels ali, em 5, 15 segundos, ele tem uma injeção de dopamina, vamos pro próximo. É tudo muito rápido, né? Até os TED lá, as palestras, né? 17 minutos. No máximo. Hoje eles já estão estudando baixar para 5. Eita. Porque eles não estão pegando a galera abaixo de 30 anos mais. Os caras não prestam mais atenção mais do que 5 minutos. Né? Cara, ontem à noite, eu não sei, o YouTube tava tocando lá em casa, ele foi dando autoplay lá e caiu numa matéria sobre as empresas não estarem contratando geração Z. Eu não sei de onde é a matéria, eu não sei o quão sensacionalista ela é, mas me chamou a atenção uma coisa, minha mulher que me alertou. Ela disse, olha o que essa pessoa está falando, uma pessoa do RH, dizendo que um dos itens que eles mais estão olhando é se a pessoa... Olha, gente, é louco isso. Se a pessoa consegue contar uma história com início, meio e fim. Eu parei, não. Nós voltamos o vídeo. Não é isso, não é possível. Olhamos de novo. Gente, quem é que tem dificuldade em contar uma história do início, meio e fim? É esse negócio. O Reels em 15 segundos, 5 segundos, 10 segundos e coisa, não dá tempo. Não vai e fica tudo superficial. O mundo fica muito entediante, né? Então, e aí realmente começa a ficar um pouquinho mais complicado de realizar as coisas. Mas só para tentar dar um fechamento na questão da abundância que a gente estava falando, de um futuro mais abundante. Lembrando o episódio que a gente teve com o Duda Kanzi aqui, né? Lembra que a gente falava de escassez e abundância? E boa parte da abundância também está na nossa doação, né? De nós conseguir também
como é que se diz? Semear. Uhum. Né? Cada vez semear mais coisas boas para as próximas gerações ou para quem está em volta da gente, para tentar melhorar quem está em volta, o entorno, né? Então, muitas vezes, tu te dedica a alguma atividade de voluntariado, faz qualquer coisa ligada a tentar melhorar a vida das pessoas. E então, a abundância gera abundância. Uhum. À medida que tu gera mais abundância, provavelmente o teu entorno também assim o será. Né? Tem um exemplo lá da própria cidade lá do Duda, lá, que é a Estância Velha. O prefeito criou um conselho, tem vários empresários que se juntaram e virou uma espécie de conselho de notáveis, digamos assim. Né? São pessoas com muita experiência em gestão. O prefeito é jovem, né? Não tinha tanta experiência assim. E essas pessoas estão ajudando a dar o direcionamento para a cidade. Vocês têm que ver o que está acontecendo em Estância Velha em termos de revolução. Que joia. E o prefeito acata muito os conselhos que ele tem recebido. Da mesma forma, a Câmara de Vereadores entendeu que aquilo é bom para a cidade, tem aprovado vários projetos lá. E a cidade tem melhorado muito. Eu preciso dar uma alfinetada. Não tem sindicalista nesse grupo aí, né? Não. Ah, tá, imaginei. As pessoas querem trabalhar. É diferente. Nós acabamos de perder toda a audiência sindicalista que nos escuta. Com certeza não tem, com certeza não faz nenhuma falta. Que situação. E o Diamonds também, ele fala muito disso. Né? Basicamente, se tu pegar a linha mestra dele, é basicamente ligada à abundância, né? Uhum. Em todas as áreas. E é por isso que ele hoje, se tu pegar o desenho que ele faz do mundo, é um mundo muito melhor daqui a alguns anos. E aí, quando tu fala com as pessoas, é aquela sensação de que não vai ser, né? As coisas estão piorando demais. Nós falando da geração Z aqui, que não consegue ter começo, meio e fim. É um problema? Mas num determinado momento isso vai ter solução. Deixa eu trazer um ponto, André, que tu falou agora, me chamou a atenção. O último episódio foi sobre mentores, né? E um dos meus mentores é o Vitor Damasio, já falei aqui. E eu estava numa discussão com ele, onde, enfim, o contexto todo era assim, tá, mas eu devo atender clientes, pessoas físicas ou pessoas jurídicas? E aí essa era a discussão. E aí, numa das colocações que eu fiz para ele, eu disse... Tá, mas é que a comunicação para a pessoa física é diferente da pessoa jurídica, então eu estava trazendo as dificuldades que eu ia ter, que assim, eu tenho que decidir para quem eu vou falar, para depois eu começar a falar. Aí ele me responde assim, se ficar procurando diferença, tu vai encontrar diferença. Eu parei e fiquei pensando, cara, pior que faz sentido. Eu estava justamente procurando problema. Sim. O que o Peter fala é o contrário. Ele não procura problema. Ele vive... Estamos vivendo em abundância. E as pessoas... Uma boa parte das pessoas acha que não. Era o que eu estava fazendo. Eu estava procurando diferente. Eu estava procurando encrenca pro Damasio resolver para mim. Não, mas, Alexandre, não vamos longe, né? Tu pegar... A faculdade de Direito tem muito isso, né? Que eles colocam dois grupos com visões opostas de mundo. Mesmo que não seja a tua visão real, né? Então, tipo assim, vamos lá, comunismo versus capitalismo. Né? Tu é capitalista, mas tu caiu no grupo dos comunistas. Uhum. Tu vai ter que arrumar argumento para defender o comunismo. E pega um comunista, bota um capitalista, vai ter que arrumar argumento para... E aí, o que eles fazem? Em primeiro lugar, eles desenvolvem a capacidade de organizar a tese. E de abstração, né? Exatamente. Isso é um ponto. Mas o mais interessante, a partir do momento que tu passa a defender algo que tu, na verdade, não acredita, tu começa a enxergar algumas coisas positivas naquele lado. Né? Então é um exercício interessantíssimo de se fazer. Inclusive, é um exercício democrático. O que a gente vê no Brasil hoje, a questão da polarização, né, que está cada vez mais extrema. Nenhum dos lados escuta o outro.
No mundo todo, na verdade. Né? Talvez aqui mais... Eu acho que é isso também, né? Não é... E essa polarização, esse fechamento para tentar enxergar o lado do outro também, né, acaba te deixando cego em relação a evoluções. E aí quando o Peter fala em abundância, ele diz assim, cara, nós vamos focar na solução, seja ela qual for. Exatamente. Se nós focar no problema, a gente faz o que todo mundo fez até hoje. E é por isso que ele acredita que o mundo vai estar muito melhor. Então, para quem ainda não ouviu falar do Peter Diamandis, eu recomendo que dê uma lida no trabalho dele. Ele tem, inclusive, hoje ele fundou uma universidade. É a Singularity, né? Não, a Singularity ele já é consagrado. Agora ele fundou uma nova. Ah. Opa. Que ele é uma de desafios. Então ele diz assim, qual é o desafio? Acabar com a fome na África. E aí as pessoas têm que trazer soluções para acabar com a fome na África. Né? Ele traz um determinado problema que tem no mundo hoje, seja ele qual for. Né? A guerra do Oriente Médio, se bem que lá acho que ninguém vai chegar a solução nenhuma. Né? Faz 2000 anos e ninguém conseguiu até hoje. É verdade. Né? Então, mas acho interessantíssimo esse trabalho que ele faz de forçar soluções. Trabalha em cima disso aqui. Assim como tu diz, tu vai achar problema? Se tu quiser, tu acha. É o famoso achar pelo em ovo, né? A gente se procurar vai achar pelo em ovo. E aqui tem uma coisa que já é uma evolução que nós estouramos o tempo ali, mas me chamou a atenção, casualmente ontem eu estava numa reunião de mentores também, onde uma pessoa perguntou, mas nessa situação eu faço A ou B? E o Hélio Damasio estava respondendo, ele disse, a decisão mais burra que tu pode ter é essa, é A ou B. Tu vai ficar travado. E o estar travado é muito mais prejudicial do que escolher errado. Então ele disse, se for A ou se for B, nenhuma delas vai te levar à ruína. Raramente leva à ruína. Mas assim, o não decidir é o pior. Então, usando essa questão, primeiro, eu estava procurando só as diferenças, eu estava procurando pelo em ovo. Segundo, vai assim mesmo. Corrige no meio do caminho. Vai corrigindo. Né? E aí, o que eu vejo pra gente encerrar aqui? Por falar em abundância e tal, para as pessoas que estão escutando, começa a pensar em abundância. Isso serve para nós, né? Começa a pensar. Vai dar encrenca, vai ter dificuldade, volta e meia a gente vai lá tentar pensar nas diferenças e coisa, mas o foco é abundância. A hora que a gente começar a mudar o pensamento, nós já estamos com meio caminho andado. E aí nós vamos ter problema que a gente não tinha, claro. Mas o caminho é aquele. E a gente, né, ajuda, a gente vai só ajustando. E coragem para ir, né? Que do outro lado pode ter algo muito melhor de esperar. No final, teremos um mundo melhor ou não? Com certeza. Depende do que a gente quer. Se a gente procurar, nós vamos encontrar. O que nós procurarmos, nós vamos encontrar. Aí depende. Se eu quero procurar escassez, eu vou encontrar escassez. Se eu quero procurar abundância, eu vou encontrar abundância. Muito bem. Chegamos a final de mais um episódio. Hoje a filosofia foi forte, né? Hoje foi, né? Hoje nós viajamos na maionese. Isso que eu cortei algumas coisas, que o André tava viajando, eu disse, não, isso aí nós estamos descambando com outro lado. Tu já filtrou e lembra? Eu não sabia. Eu tava viajando. Aí ele lá tava delirando ontem de tarde lá no escritório. Eu acho que esse é um episódio que a gente não deve assistir. Nós vamos olhar assim, mas eu falei aquela besteira ali? Não é possível. Fazer o antidoping na entrada aqui. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueçam de nos escrever aqui nos comentários o que vocês estão achando. Sugestão de temas, que serão sempre muito bem-vindos. E, como sempre, né, pessoal? Nos vemos no próximo episódio do Aposentado Rico. Até mais. Até.